Café na mesa, Bíblia aberta, caderno e caneta na mão, chegou a hora de despertar. Desperta, vitorioso, desperta, vitoriosa, porque nós vamos mergulhar nessa palavra hoje. Já prepara aí a sua xícara, já toma aí o seu cafezinho, preparando teu coração para essa palavra tão maravilhosa. Vamos continuar no Evangelho de São João, capítulo 14, de 27 a 31. Nós fizemos todo o capítulo 14. Você já tem toda a meditação desse capítulo. Vamos juntos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Eu não dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Ouviste o que vos disse? Eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Já não falarei mais convosco, pois vem aí o príncipe deste mundo. Ele nada pode contra mim, mas é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados, meus amados, é a última fala de Jesus antes de sair para o Getsemane. Daqui a pouquinho, Jesus vai estar ajoelhado no jardim, suando sangue. Daqui a pouquinhas horas, ele vai estar na cruz. E o que Jesus deixa como presente de despedida não é um método, não é uma regra, não é um plano de ação. Ele deixa-vos a paz. Que estranho, né? Porque ao mesmo tempo que ele está falando, deixa-vos a paz, ele anuncia uma tempestade. O príncipe desse mundo vem. Nossa, como eu fiquei em paz agora. E ele ainda termina dizendo assim, levantai-vos, vamos daqui. Então, marchando para a cruz, como se ele estivesse indo para um momento de muita disposição, né? Então, nós meditamos 5 versículos que vão falar diretamente, presta atenção para o que você está vivendo hoje. Então, primeira coisa que você já precisa notar, Jesus não prometeu ausência de tempestade. Jesus prometeu paz dentro da tempestade. E isso aqui precisa ficar muito claro. Porque em vários momentos ele diz, ei, coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Então, ele já avisou. Então, às vezes eu vejo pessoas que passam por provações, por que Deus? Por que está permitindo? Ei, Jesus ele não prometeu ausência de tempestade. Ele prometeu paz dentro da tempestade. E é uma diferença enorme entre essas duas coisas. Deixo-vos a paz. Não vou lá dou quando o mundo dá. Então, como é essa paz? O mundo tem receita de paz, né, gente? E eu tenho certeza que você já conhece todas elas. Quer ver? A paz das circunstâncias. Lembra? Quando o emprego está garantido, tua saúde está boa, o relacionamento está instável, as contas estão pagas. Aí, minha filha, nós estamos em paz. É a paz das circunstâncias. Basta uma ligação do médico dizendo um diagnóstico, basta uma notícia, uma mensagem inesperada, uma conta que não fecha, a paz já desaparece. Então, era uma paz condicional, dependia de tudo estar certo. Existe uma segunda paz que o mundo dá, a paz do entorpecimento.
álcool, droga, distração incessante, né? A gente precisa de distração todo o tempo. Compras online, gente. É ficar ali, olha, é um anestésico, entendeu? Você fica ali sem fim nas redes sociais. Um anestésico. Não está resolvendo o problema interior, está anestesiando. É uma paz do entorpecimento. Quando o anestésico passa, o problema voltou e às vezes fica maior. Tem outra que o mundo dá também. Paz da negação. Não penso nisso, não existe, bora para frente. Gente, essa aí é a paz do avestruz, não tem? Funciona até que a realidade que você enterrou na areia decide aparecer com tudo. Com tudo. Aí acaba. Né? Aparece com tudo, aparece com juros, aparece com tudo. Então, não é essa paz. A paz que o mundo dá é uma paz que tem condição. As coisas precisam correr tudo bem. Só que Jesus ele falou completamente diferente. A paz de Cristo é diferente. Cristo está dentro. E Cristo não desaparece quando as coisas correm mal. Vou pedir Santo Agostinho para nos ajudar aqui agora. Olha o que ele diz. Não como o mundo dá. A paz do mundo é feita de coisas que passam. Quando as coisas passam, a paz passa com elas. A paz de Cristo é feita dele mesmo e ele não passa. Quando a gente vai para o hebraico, que a gente já conhece muito a palavra shalom, e também do grego, o que significa shalom? É uma palavra muito rica. Não é uma ausência de conflito, gente. Sabe o que significa mesmo shalom? Completude, inteireza. É uma boa relação com Deus, consigo mesmo, com os outros. É o estado de quem está no lugar certo, em harmonia. É a paz de quem sabe quem é. É a paz de quem sabe de onde vem e para onde vai. Mesmo que as situações ao redor estejam difíceis. É uma paz que eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Você pode ter paz no meio de uma crise de saúde, meu filho. Você pode ter paz no meio de um casamento em dificuldade. Você pode ter paz no meio de uma carreira que desmoronou. Entenda isso. Você não é chamado a ter uma paz de circunstância. É paz de fundamento. Fundamento é Cristo. Cristo. São João Crisóstomo. A minha paz. Jesus não disse a paz. Ele disse a minha paz. A paz que ele dá é a paz que ele mesmo possui. A paz do filho com o pai. A paz do obediente com o amado. A paz de quem caminha para a cruz, sabendo que o pai está do seu lado. Entenda que esse é o caminho. Ele está indo para a cruz e ele diz, deixo-vos a paz. Por isso que ele diz, não se perturbe o vosso coração, nem se intimide. Gente, Jesus conhece o medo. Jesus conhece o medo. Jesus conhece o medo pelo nome, minha filha. Entende? Então, ele começa dizendo, não se perturbe. Desde o primeiro versículo ele está dizendo isso, não se perturbe o vosso coração. Só que agora Jesus acrescenta, nem se intimide. Então lembra, não se perturbe, é um verbo aqui, né? Perturbar, agitação interior do grego, né? Aquela ansiedade, turbilhão, é o coração que dispara diante de uma notícia. Se intimide, esse aqui vem do grego que significa covarde, medroso diante do perigo. Jesus está dizendo,
Não deixe que esse medo te paralise. É o medo que dá vontade de fugir quando você vê. Jesus conhece os dois, amados. No Getsemane, ele vai sentir os dois. Ele vai sentir esse turbilhão interior, essa agitação interna. Ele vai sentir vontade de fugir. Ele vai sentir isso. Por isso ele já está dizendo, não se perturbe, nem se intimide. Eu vou atravessar a cruz com a paz. E é essa paz que eu quero dar para vocês. Entende? Você tem um medo, minha filha. Você tem um medo que é esse aqui. É a ansiedade que não te larga. Os pensamentos que giram de madrugada, não tem? Aquele coração que dispara às vezes sem razão aparente. E você também tem esse medo e intimidação diante de uma doença de um familiar, diante de uma conversa difícil que você precisa ter, aquela que dá vontade de fugir, gente. A decisão que você tem que tomar e não quer. O futuro que você não consegue controlar. Entende? Jesus não está dizendo, ei, esses medos são irracionais. Para com isso, larga isso. Não, Jesus não está dizendo. Ele está dizendo, não fica aí. Eu tenho algo para te dar maior do que esse medo. Jesus não está subestimando o seu medo. Ele sabe exatamente que tipo de medo você tem. Ele sabe esse interior que agita. Ele sabe esse exterior que paralisa, que nos faz suar sangue às vezes. Para os dois a resposta é a mesma. A paz. A paz que vem de saber que Ele me dá, que Ele está ali. E logo depois ele diz, o príncipe deste mundo vem. Penso que é você ouvir Jesus dizendo, não falarei mais convosco, porque o príncipe deste mundo vem. Imagina a angústia, gente, de ouvir isso, não se perturbe o coração, mas como diante desse anúncio? Só que Jesus fala uma coisa aqui muito importante, ele nada tem contra mim. Jesus, ele declara aqui que aquilo que ele vai passar pela paixão, morte, o príncipe desse mundo, Satanás, o pai da mentira, o homicida desde o princípio, ele está dizendo, ele nada pode contra mim. A força do mal que age na história, nos sistemas de opressão, nessas tantas ideologias, gente, que estão destruindo a dignidade, esses mecanismos de poder que crucificam inocentes. Só que Jesus faz uma afirmação aqui. Olha aqui, o príncipe deste mundo nada tem em mim. Em mim ele nada tem. Ele não tem poder sobre mim. Nada tem em mim. O príncipe deste mundo opera, e aqui Jesus dá uma chave de leitura para nós, dentro da batalha espiritual. O príncipe desse mundo, ele opera quando ele encontra algo que pertence a ele. O pecado, o medo, a mentira. Quando você tem cumplicidade com o mal, quando você está omitindo coisas, quando você tem segredos. Aí você tem ponto de apoio para o mal. Em Jesus, que é puro, que não tem pecado, o demônio não tem ponto de apoio nenhum nele. Vem, mas não tem onde pousar. Entenda que o diabo não é vencido por Jesus numa batalha de poder contra poder. Tem muita gente que relaciona o poder do bem com o poder do mal. Nem nada a ver. Ele é vencido porque em Jesus não há nada que lhe pertença. A santidade de Cristo não é um escudo, meu filho, minha filha, é a ausência total do que o mal precisa para agir. Ele não tem como entrar, ele não tem como agir. Você está entendendo? Jesus, ele vence, porque nele não existe nenhum apoio, nenhuma porta, nenhuma abertura. Santo Agostinho vai dizer, em mim
ele nada tem. O príncipe do mundo tem algo em todos os homens. O pecado original, o pecado pessoal, a cumplicidade com o mal. Em Cristo não tem nada, porque Cristo não pecou. Ao morrer, sem ter nada que o príncipe pudesse reclamar, Cristo destroçou o poder do príncipe sobre todos nós. Isso é muito lindo. O que significa isso para a sua vida hoje, meu filho, minha filha? Você, que às vezes está passando por algo que você sente que é um ataque, ou uma pressão, uma opressão que você não consegue identificar. Uma situação que parece ter uma lógica destrutiva, sabe? Um padrão parece que se repete. E aquele padrão que você não consegue sair. O príncipe deste mundo atua onde ele encontra algo que seja seu. Eu vou te ensinar algo muito forte da batalha espiritual. A pergunta que você deve fazer não é como eu me livro dessa situação que eu estou passando. A pergunta é, o que tem em mim que está dando ao mal um ponto de apoio? O que eu tenho em mim que está dando abertura para o mal entrar? E aqui, quando você encontra, já brota em nós um dom, o sentimento de arrependimento. O arrependimento, a confissão, a renúncia consciente ao que não é de Deus. Não é de Deus. É um modo concreto de dizer, como Jesus, em mim ele nada tem. Quanto menos você tiver dentro de você o que pertence ao mal, menos o mal consegue te atingir. Entenda que a santidade não é uma armadura de defesa. É a ausência do que o inimigo precisa para operar em você. É não ter mais em mim base para ele agir. Você quer isso? Você quer essa santidade? São João Crisóstomo vai dizer, em mim ele nada tem. Cristo disse isso para nos ensinar que a defesa mais eficaz contra o adversário não é a força de vontade, não é a disciplina e não é o mérito. É a transparência. Não ter dentro de nós aquilo que lhe pertence. Nossa, essa frase é boa, hein? Eu acho que você devia copiar. São João Crisóstomo. Cristo disse isso para nos ensinar que a defesa mais eficaz contra o adversário não é contra o demônio, para todo mundo entender bem. Não é força de vontade, não é disciplina, não é nem mérito. É transparência. Não ter dentro de você o que pertence ao demônio. E Jesus finaliza, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Ao contrário, Jesus aqui, ele está prestes a ser preso, prestes a ser torturado, prestes a ser crucificado. E olha o que ele está dizendo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. A cruz não é derrota, não é vitória do ódio. A cruz é a maior declaração de amor da história. O filho que vai até o fim da obediência do Pai. Para quê? Para que o mundo veja, para que eu veja o amor. E ele termina dizendo, levantai-vos, vamos daqui. Não é com uma tristeza heróica, é com uma determinação ativa, como quem vai a um encontro marcado. Vamos, ninguém está vindo pegar ele. Vamos, levantai-vos, vamos-nos daqui. Olha o que diz Santo Agostinho, para que o mundo saiba que ama o Pai.
A cruz de Cristo é a maior escola de amor do mundo. Ali não se ensina teoria, mostra-se que o amor mostra o que o amor significa quando custa tudo. E o aluno que contempla a cruz aprende o único amor que não passa. Meu Deus, hoje eles estão arrebentando com a gente, né? É o amor que não passa. Olha que lindo que Santo Agostinho disse para nós. Jesus foi para a cruz. Não é porque ele não tinha escolha, não, meu filho. Ele foi porque quis. Ele foi para que o mundo visse. A cruz não é fracasso. A cruz é prova de amor. A prova máxima, a prova definitiva. Então esse levantai-vos também é para você hoje. Não é uma convocação para sofrimento, não. Mas para o amor que não recua quando custar. Levanta essa cabeça. Volte a rezar, volte a interceder, volte a acreditar. Mesmo quando te custa. Deixa essa paz entrar no teu coração. Ele, mesmo dentro do sofrimento, mesmo do tempo difícil, uma paz que transcende todo o entendimento. É o Senhor que está falando isso com você hoje. Dentro de cada situação da sua vida, você precisa olhar. Esse amor vai custar. Vai por amor. Não fica aí sentado esperando que passe. Levanta. Vai. Vai com esse amor. E esse amor que custa. Esse amor que o aluno que contemplou a cruz aprendeu. Um amor que não passa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse evangelho tão forte no dia de hoje, que nos chama mesmo no meio dos turbilhões interiores que passamos. Respira fundo e escuta o Senhor dizendo: não se perturbe o vosso coração, não se intimide no meio da batalha. Levantai-vos. Obrigada por essa palavra de ordem no dia de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Traça o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe essas palavras, estão tão fortes. Traga mais pessoas para estarem aqui conosco tomando esse café maravilhoso. Deus abençoe.